Nós já vimos, usando a derivada da função inversa, né, como se deriva o logaritmo. Então deixa eu lembrar isso aqui, lembrando se o f de x é o logaritmo natural de x, né, logaritmo na base e, então a gente tem essa expressão. Tá? A derivada é 1 sobre x. A gente obteve esse resultado, lembrando que o log é a inversa da exponencial. Então, nós primeiro definimos a exponencial de base e depois a gente chegou, então, a essa derivada para o log, usando que o log é a inversa da exponencial. Agora, antes de fazer as aplicações dessa fórmula, porque essa fórmula vai permitir que a gente simplifique o cálculo de algumas derivadas, em particular se a gente tem funções racionais. A gente pode aplicar em funções racionais. Então a ideia é a seguinte, eu vou fazer primeiro a ideia e depois eu vou voltar um pouquinho para comentar, porque se a gente olha esta função aqui, na verdade, ela está definida para todo x diferente de zero. E esta função só está definida para x maior do que zero. O logaritmo, domínio do logaritmo é x maior do que zero. Mas a sua derivada se aplica em x maior do que zero, mas ela também tem é possível calcular esse número aqui, esta função, para x negativo. Não tem nada que impeça. Nós já vamos entender o que isso significa em termos da derivação. Mas uma ideia é a seguinte, ó, se eu tenho uma função, a aplicação disso aqui é assim, eu tenho uma função, vou fazer um exemplo, x mais 1 sobre x2 mais 1. Eu quero derivar isso aqui. Bom, sem levar muito em conta o fato que o logaritmo só se aplica a números positivos, eu vou aplicar o logaritmo dos dois lados. Depois a gente discute um pouco quando isso aqui fica negativo. Embaixo não tem problema, que é sempre maior que zero. Então eu poderia aplicar o logaritmo dos dois lados. E quando eu aplico o logaritmo, um quociente, logaritmo de um quociente é a diferença dos logaritmos. Então eu poderia derivar do lado de cá, usando a regra da cadeia, e também do lado de cá, usando a regra da cadeia. Logaritmo aplicado a uma função. Então como que seria a derivada dos dois lados? Depois a gente volta a discutir a questão, por exemplo, que esse número aqui pode ser negativo e eu não posso fazer essa conta nesse caso. Mas, usando essa expressão, derivando, usando a regra da cadeia, eu vou aplicar do lado esquerdo. Eu tenho logaritmo da função h de x, vou escrever assim, derivada. Como que é? Regra da cadeia. A derivada do log é 1 sobre x, eu substituo por h de x, então fica assim, vezes a derivada do que está aqui dentro. Ou seja, em geral a gente escreve assim. Ok? Muito bem. Do lado direito, eu posso aplicar também. Eu tenho log n de x mais 1, mais log n, menos log n, de x2 mais 1. Então, se eu aplicar do lado esquerdo, né, do lado direito, a derivar, eu obtenho o seguinte. Como é que é a derivada disso aqui?
x mais 1 embaixo. Né? A derivada do log é sempre 1 sobre o que está ali dentro, e em cima a derivada disso aqui, que é 1. Menos, mesma coisa aqui, x2 mais 1, e em cima a derivada disso aqui, que dá 2x. Então, se eu igualar essas duas expressões, eu obtenho o seguinte. Ora, o h era a função, né, que eu comecei. X mais 1 sobre x2 mais 1. Então, isso aqui vai dar igual. Vezes essa expressão, que é igual. Agora eu faço a conta aqui, vai dar 1 sobre x2 mais 1. Esse aqui termo cancela com esse. Depois, esse aqui vai aparecer, esse aqui ao quadrado menos 2x. Está aqui. Né? Observem, essa é a expressão. Se a gente colocar sob o mesmo denominador, que vai dar x2 mais 1 menos 2x em cima. Tem que elevar ao quadrado aqui, né? Então eu multiplico em cima e embaixo por x2 mais 1. Fica esse x2 mais 1 menos 2x. Está aqui a expressão. Se a gente voltar atrás aqui e fizermos a derivada dessa expressão usando a regra do quociente, vamos ver quanto dá. Embaixo vai o quadrado. O quadrado vezes a derivada do de cima. O denominador vezes a derivada do de cima, que dá 1. Menos o de cima vezes a derivada de baixo. Vai x ao quadrado mais 1, é isso? Aqui vai dar o denominador vezes a derivada do numerador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Isso aqui está certo, né? Talvez esteja errado ali, vamos ver. Então, em cima aqui vai dar x ao quadrado mais 1 menos 2x ao quadrado menos 2x. Aqui, esse aqui que tá. Aqui é mais 1, né? Não, tá errada essa conta aqui. Tá vendo? Foi bom checar a derivada do quociente. Aquela conta lá tá certa. Deixa eu terminar essa conta aqui, depois a gente vai checar. Eu errei ali. Aqui vai dar 1 menos 2x menos x2 sobre x2 mais 1 ao quadrado. Vamos conferir aqui. Eu errei aqui, ó, esse sinal aqui eu errei aqui. Então, vamos refazer essa conta aqui. Então dá x mais 1 sobre x2 mais 1 vezes x sobre x mais 1, 1 sobre x mais 1, menos 2x sobre x2 mais 1. Certo? Então isso aqui vai dar 1 sobre x2 mais 1, menos, o que
ficou faltando foi esse termo aqui, 2x sobre x mais 1, dividido por x2 mais 1 ao quadrado. E agora a gente vai ver que, então aqui se eu colocar o mesmo denominador, na verdade é colocar aqui ao quadrado, colocar x2 mais 1 aqui, e essa conta vai dar a mesma coisa que essa aqui, porque vai dar x2 menos 2x2 dá menos 2x mais 1, né? Menos 2x mais 1, que é isso aqui. Aquela expressão ali. Bom, essa técnica que está aqui, nesse caso, que é uma expressão relativamente simples, talvez não valha muito a pena, é melhor fazer daquele jeito. Usa direto a regra do quociente. Agora, suponha que, na verdade, eu tenho aqui um produto com vários termos em cima e embaixo, uma função racional onde tem vários termos em cima e embaixo. Quando eu faço esta conta, eu distribuo isso numa sequência de somas de logaritmo de polinômios. Isso vale também mesmo que as funções aqui não sejam polinômios. Então, na hora que você vai fazer a derivada usando a regra do quociente, por exemplo, né, essas expressões aqui são relativamente complicadas. E quando essa aqui, desculpe, e essa aqui é simplesmente a função h original vezes a derivada de cada termo, de cada um desses termos aqui. Que, em geral, é simplesmente sempre desse tipo, olhando aqui. Né? Eu derivo a função e embaixo eu ponho a própria função. Então, esses termos aqui, cada vez que eu derivo um termo desse, aparece em cima a derivada dele, embaixo o denominador é a expressão e aqui é a derivada dele. A expressão e a sua derivada, a expressão e a sua derivada. Então vai ser uma sequência, uma soma, vezes o h, que era a função original. Do ponto de vista de cálculo, acabou aqui a conta, né? Essa é a conta aqui, não preciso simplificar nada. Aqui, a conta é essa. Então essa técnica pode ser usada nesse caso. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui e discutir essa questão do sinal. Quando eu fiz essa identificação aqui, esse termo aqui só pode ser calculado para x maior do que menos 1. Para x menor ou igual a menos 1, isso aqui já dá 0, eu já não posso calcular. Aqui eu poderia calcular, mas aqui eu não posso calcular. Esse aqui não tem problema, que é um número sempre estritamente positivo, o denominador ali não dá problema, mas poderia dar também. O denominador poderia ser positivo ou negativo, ou nulo. No zero a gente não calcularia, mas nos pontos negativos sim. Então, aparentemente eu tenho uma restrição aqui. Agora, a restrição, na verdade, vem desta expressão. Né? O que acontece aqui é que na hora que eu faço essa derivada, de uma expressão desse tipo, né? Se eu tomei o logaritmo de uma função, eu introduzi aqui um problema que poderia não existir. Então, do ponto de vista, por exemplo, do sinal negativo, é possível resolver o problema trabalhando com um módulo. Então, eu vou voltar na derivada do logaritmo e fazer a seguinte observação. Em vez de trabalharmos... Bom, esse aqui é um exemplo, só do começo ao fim, e vocês observam que aqui, quando eu terminei a conta, seja essa expressão ou aquela ali, eu não tenho nenhuma restrição para calcular o x. O domínio da derivada foi preservado, né? Seja aqui ou seja aqui. Essa expressão é a mesma que aquela. Agora, o processo parece que tem um problema, porque aqui eu não posso usar números negativos aqui ou nulos. Isso aqui está relacionado com o seguinte. É que a derivada do log, que dá 1 sobre x, ela também serve para o log do módulo de x. Então vamos tentar calcular a derivada desta função aqui. Então, esta função
ela só não é possível calcular no x igual a zero. Então o domínio aqui, vamos observar, é x diferente de zero. Vale para x, eu posso calcular para x negativo e x positivo. O gráfico é mais ou menos assim. Eu tenho aqui o log do lado positivo e quando eu fizer o lado negativo, essa função fica par. Então, na verdade, eu só faço a reflexão do lado de cá. Né? Esse aqui seria o gráfico. Esse aqui seria o gráfico na parte positiva, esse aqui seria o gráfico na parte negativa. Y módulo de x. Log do módulo de x. Então, agora, essa expressão, a gente tem que escrever e lembrar como é que é isso aqui. Isso aqui é o log de x, se x é positivo, e é o log de menos x, se x é negativo. Essas são as duas expressões. Toda vez que eu tenho uma função que tem um módulo, ela se decompõe sempre, basicamente, em duas partes. Uma onde o que está dentro do módulo é positivo e o outro que está dentro do módulo é negativo. E aí eu troco o sinal. É isso aqui. Essa é a composta, na verdade, do log com a função módulo. Continua, o domínio não contém o zero. Então, o zero realmente é um ponto ainda a ser trabalhado separadamente. Mas essa expressão... Bom, por que isso aí... Eu posso agora calcular a derivada, porque eu calculo a derivada do lado direito e calculo a derivada do lado esquerdo. Cada vez eu uso uma dessas expressões. Então, para x maior do que zero, nós já fizemos a conta, a derivada é 1 sobre x. Não tem nenhum problema. E para x menor do que zero? Bom, eu tenho que derivar o log de menos x. Como é que eu derivo isso aqui? Regra da cadeia. Log de menos x, 1 sobre menos x, vezes a derivada que está aqui dentro. Dá 1 sobre x também. Olhem na figura. Essa função é par. Então, a derivada num ponto aqui, que é a inclinação dessa reta, e se eu olhar o ponto simétrico, essa reta aqui, simplesmente a inclinação que estava aqui passou de positiva para negativa. E o valor é 1 sobre x do mesmo jeito. O valor absoluto é um módulo de 1 sobre x, mas o valor aqui é negativo e aqui é positivo. Então, ele inclui o sinal. Essa expressão aqui inclui o fato de que a derivada do lado esquerdo é sempre negativa e aqui é positiva, mas a função é essa. Então a gente vai escrever que a derivada da f, nesse caso, ela existe para todos os pontos diferentes de zero e vale isso aqui. Sempre estou calculando só em pontos diferentes de zero. Então se a função, né? Opa, esse aqui... O que é isso? A derivada. Para x maior do que zero, essa função é o próprio log de x. É melhor eu escrever aqui para não atropelar. Isso aqui primeiro é a própria função log de x, e aqui eu estou calculando a derivada. Portanto, esse aqui é 1 sobre x. A derivada para x negativo vai ser log de menos x, essa que eu uso. Então, para todos os valores de x, a derivada vale isso aqui. X diferente de zero, porque esse é o domínio da função. Então, na verdade, 1 sobre x não é a derivada só do log de x, para x positivo, mas também é a derivada do log de menos x, quando x é negativo, e essa função é exatamente log de módulo de x. Então, essa aqui é a derivada do log do módulo de x. Então, do ponto de vista de aplicar essa regra, a gente pode, em vez de usar o valor de x, a gente usa o módulo da função, né? A gente usa o módulo na expressão toda da f, toma o módulo da f para valores negativos e aplica o log. O único ponto suscetível de dúvida é o x igual a zero, mas daí a gente usa a continuidade. Né? Se eu comecei com uma função contínua, ela é diferenciável, etc, etc. Então naquele ponto também tem que ser diferenciável
e a continuidade do sistema garante que no zero eu posso calcular também. Não vou entrar em muitos detalhes, mas basicamente a continuidade da função e da sua derivada garantem que se o zero é o único problema, quando você tira o log, ele no fim ele pode ser resolvido. O que a gente toma é o módulo da f para os valores negativos. Então aquela nossa função que tinha x mais 1, eu tomo o módulo daquilo. E daí eu tomo o log e faço a conta. Tá? E depois separo, observo que tanto os valores positivos como negativos daquela expressão, a expressão final serve. E no zero eu tenho que fazer uma pequena análise, mas é uma análise de continuidade. Então o método funciona em geral com algum cuidado. Tá? Isso aqui é mais técnica do que conteúdo, mas eu vou dar alguns exemplos de aplicação disso. Por exemplo, uma derivada de funções que... Essas aqui eu já sabia calcular. Agora eu vou colocar uma função aqui que a gente não tinha a menor ideia como calcular a derivada. Então o exemplo é esse aqui. Deixa isso aqui. O exemplo é esse aqui. Como é que deriva a seguinte função? Esse aqui já é uma aplicação realmente importante dessa técnica. Vamos pegar f, a função x elevado a x. Se a gente pensar, nenhuma das nossas técnicas resolve a derivada disso aqui, porque ela não é uma potência, porque o x aqui está variando, não é um r aqui, não é um número. Ela não é uma exponencial, porque a base está variando também. Tá? E agora? Eu queria observar que esse tipo de função só é definido para x positivo. Senão fica complicado em todos os aspectos. Aliás, isso vale para potência sempre, né? Isso aqui é uma potência generalizada, é uma potência, só que o expoente também está variando. Então, esse tipo de função só é definido, mas é perfeitamente definível, né? 1 elevado a 1, eu posso pôr 1 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2,5 elevado a 2,5. Muito bem. Eu vou aplicar o log nessa função. Número positivo, tudo é positivo. A regra do log, que o log de uma função com uma potência, né, com expoente, o expoente desce, sai para fora. Isso aqui continua valendo. Ora, essa expressão eu sei derivar. Isso aqui é um produto do x vezes o log. E do lado de cá eu sei derivar usando a regra da cadeia. Então do lado de cá eu fico com sempre f de linha de x sobre f, nós já usamos. 1 sobre a função vezes a sua derivada, a regra da cadeia. E aqui, regra da potência, a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, que é 1 sobre x. Portanto, isso aqui dá log de x vezes mais 1. Ok? Agora eu faço que nem eu fiz antes. O f' é f vezes isso. Portanto, o f', que é o que eu quero calcular, é f, que é x elevado a x vezes essa expressão aí, log de x mais 1. Ou seja, x elevado a x vezes log de x mais 1. Essa é a derivada de x elevado a x. Não tem outro jeito de calcular essa derivada a não ser com truques muito complicados envolvendo a própria definição da derivada. Mas no fundo, o que você vai acabar fazendo em algum ponto, sem mostrar, talvez, é usar logaritmo. Tá? Então, esta função f, x elevado a x, tem essa derivada. É x elevado a x vezes log de x mais 1.
Se vocês olharem essa técnica, serve para calcular a derivada de qualquer função do seguinte tipo. Exatamente a mesma técnica que eu acabei de... Exemplo. Totalmente geral agora, f de x é uma potência do tipo g de x elevado a h de x. Essas aqui são duas funções diferenciáveis. Basta isso. Eu vou ter que derivar as duas. Aplico o log dos dois lados. Do lado direito vai ficar assim. E agora eu derivo dos dois lados. Do lado esquerdo sempre dá essa expressão, que é 1 sobre f vezes a derivada da f. E aqui? Aqui vai dar derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Qual é a derivada dessa expressão? É g' sobre g. Derivada do log de uma função é sempre a função derivada dividida por ela mesma. Bom, e agora é só passar o f para o lado de cá. Então a expressão é... Não vão decorar isso aqui, pessoal. Isso aqui não é nada para decorar. É para aplicar em cada caso que aparecer. Aplica o log e faz a conta. Então, a derivada da f, que é g elevado a h, é g elevado a h, que é o f, que eu multiplico aqui, vezes a derivada do h vezes o logaritmo da g, mais a h vezes a derivada da g. Lembrar que aqui as nossas funções são todas positivas. Tem que ser positivas. Para que eu possa fazer essa conta. Tá aqui, ó. Essa, você me dá h, a g e a g elevado a h, a derivada é essa expressão que está aqui. Então, por exemplo, eu posso aplicar isso em raiz de x elevado a x ao quadrado. Só substituir aí todos os termos. Eu posso pôr qualquer coisa. Posso fazer cosseno de x elevado a seno de x. A única coisa que eu tenho que tomar cuidado aqui é que seja numa região onde as duas são positivas. Então, talvez... Essa aqui... módulo do cosseno de x elevado ao módulo do seno de x. Essa aqui é uma função que eu posso aplicar essa regra aqui. Talvez tenha que tomar uns certos cuidados aí. Pode ter uns bicos e tal, pode ter uns pontos não diferenciáveis, mas isso vai aparecer nas contas. Por exemplo, quando se derivar o seno aqui, né, qual que está embaixo? É esse aqui, né? Esse aqui seria o g. O g aparece aqui embaixo. Então o g vai aparecer aqui. Quando ele aparecer aí, talvez o cosseno tem que ser diferente de zero. Porque esses vão ser os pontos que podem dar canto nessa conta aqui. E quando... Porque o cosseno ele muda de sinal, né? Eu estava fazendo assim, ele devia fazer assim, só que quando eu faço o módulo, ele faz isso. Então, nesse ponto aqui, que é exatamente quando o cosseno é zero, vai criar um cantinho ali, a função não fica diferenciável. Tá? Mas todas as expressões desse tipo eu vou poder calcular usando essa tecnologia aqui. Mas ninguém vai decorar essa fórmula. A maneira de fazer é essa aqui. Você tem a expressão, você aplica o log e vai fazendo a conta. E lembrar sempre, essa é a fórmula fundamental. O log de uma função, a derivada é a derivada dividida pela própria função. Que aqui aparece. Essa é a grande sacada aqui. Derivada do log, some o log e aparece uma expressão que envolve f' e f. Ou g' e g. G e h de x, as duas têm que ser, na verdade, igual a zero, mas a gente trabalha só com números positivos. As duas são positivas.
No zero vai dar problema. Se uma delas ficar zero, vai dar problema. Então, as duas são positivas, né? Isso aqui, porque eu tenho que aplicar o log, então vamos pôr sempre G e H positivos. Então você diz, não, o H não precisa, só o G que precisa ser positivo. Mas para definir essa exponencial já é meio complicado quando é zero, né? Então, 0 elevado a zero, por exemplo. O que é 0 elevado a zero? É uma indeterminação, nós ainda não resolvemos essa indeterminação, está chegando a hora de resolver. Tá? Então, essas são a técnica de usar derivado logaritmo para fazer aquela coisa com funções racionais, pode ser interessante. Aqui é essencial, sem usar o logaritmo, desafio vocês a calcular a derivada de uma função desse tipo aqui. Por exemplo, x elevado a x. Tenta calcular a derivada de x elevado a x, que é a mais simples. Vai ter que chegar aqui. Sem usar o logaritmo. Difícil. Finalmente, só uma última aplicação desse negócio do logaritmo é o número e. Eu queria voltar ao número e. Porque nós vimos o seguinte, vou relembrar a história do número e. Como é que foi definido esse número e? Foi assim, a gente trabalhou com a exponencial de base A e observamos que essa função, para ser diferenciável, a gente precisava que um certo limite, que era A elevado a H menos 1 sobre H, quando H tendia a zero, esse aqui era o coeficiente que aparecia, esse limite existisse. Bom, a gente estudou um pouco isso aqui e observamos que esse limite existe em geral, e quando a gente substitui aqui o A por 2 e por 3, dá um número maior do que 1 e um número menor do que 1. E aí a continuidade é que deve existir um número tal que esse limite é 1. E esse número é o A igual, por definição, ao número E. Quer dizer, o E é o A tal que esse limite é 1. Foi assim que apareceu o número E. Que a inclinação da exponencial no zero, basicamente, é igual a 1. A inclinação da tangente no zero é igual a 1. Muito bem. Mas essa é uma forma meio complicada de calcular o número A, né? Você tem que ficar fazendo uma sequência, usando esse limite, variando A e vendo quando é que se aproxima de 1. Quer dizer, um processo de dupla aproximação. Eu tenho que variar o A e para cada valor de A eu aproximo quando o H vai para 0. E aí esta aproximação tem que tender para 1. É um processo de dupla aproximação. Eu vou variando o A e ainda vou variando o H para 0. E tenho que achar o valor que vai dar 1 nessa dupla aproximação. Então isso é meio complicado. Deve ter um jeito melhor de escrever isso. Então a maneira de fazer é a seguinte. Eu uso o logaritmo. Posso usar o módulo, mas eu vou usar direto o logaritmo. Porque eu vou trabalhar perto do 1, na verdade, eu tenho 1 sobre x. Portanto, a derivada no 1 é 1. O que significa isso? É se a gente olhar lá no gráfico. Essa inclinação aqui é 1. Né? Tangente é nesse ponto. Tá ruim esse desenho, deixa eu arrumar. Vamos fazer primeiro a inclinação aqui, que é 1. Vamos pôr a reta aqui. E aqui eu ponho, então, exatamente essa situação. Aqui é o log, né? E aqui é a reta tangente com inclinação 1. Se a gente calcular esse limite, log de 1 mais h, eu vou pôr o h, é essa expressão, h indo para 0,
menos log. Aqui é o ponto x0. Então, x0 mais h, essa é aquela expressão que a gente usa, o acréscimo, x é igual a x0 mais h. Então, aqui é 1. Né? E aqui, esse h está variando próximo do zero. Dividido por h. Certo? Então, essa expressão aqui, log de 1 dá zero. Então, e aqui é h menos zero. Vamos colocar aqui, passa para cá. Então, eu tenho o seguinte, que limite, quando h tende a zero, de log de 1 mais h sobre h, isso aqui é igual a 1. Tá? Correto? Então agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte truque. Isso aqui é um número que está variando, eu vou exponenciar esse número. Eu vou exponenciar esse número aqui. Esse aqui é e elevado a 1. E do lado de cá vai ficar e, vou escrever assim, limite quando h tende a zero de log, e aí eu vou fazer o truque. 1 sobre h, log de 1 mais h, eu vou pôr isso aqui como expoente aqui. Então vai ficar assim, log n de 1 mais h elevado a 1 sobre h. Vamos ver se vocês... Então, eu faço primeiro essa conta aqui, ó. Lembrar que estou fazendo assim, ó. Eu estou tratando esse h1 dividido por h como um fator aqui. Então eu ponho ele aqui como expoente. Ó. Tá? E exponencio dos dois lados. Então, e é igual àquilo lá. E agora nós vamos fazer o seguinte. Eu vou usar a continuidade do e para tirar esse limite para fora. Então vai ficar assim. Vai ficar assim. Limite, quando h tende a zero, de e elevado ao log neperiano de 1 mais h, 1 sobre h, é igual a e. Agora eu passei para o lado de cá. O que eu usei aqui? Eu usei a continuidade da função e, da função exponencial. O limite, a exponencial do limite é o limite da exponencial. É simplesmente trocar, eu aplico a função e faço o limite, ou eu faço o limite e aplico a função. Continuidade. O valor da função é o valor do limite da função. Então é isso que está aqui. E agora eu tenho nessa expressão que está aqui, e elevado ao log. Só que e elevado ao log é a inversa do log. Né? O log é a inversa do e. Portanto, isso aqui é 1 mais h. Então, do lado de cá, conclusão é que e vai ser igual isso aqui não tem muita aplicação direta, mas é a expressão clássica e, em geral, a gente trabalha na direção positiva, né? Que é, quando a gente faz essa conta, a gente trabalha aqui, a gente quer que esse número aqui, pode ser positivo ou negativo, tanto faz, mas a gente, em geral, usa o limite à direita. Pode ser o limite à esquerda, não tem nada, não está proibido fazer o limite à esquerda aqui. E a gente usa o limite à direita porque uma outra versão disso é trocar o h por 1 sobre x, por exemplo. E aí escrever assim. Quando h tende a zero ou mais, o x tende a mais infinito. E aí essa expressão fica assim. É a outra expressão. Aqui simplesmente eu fiz x igual a 1 sobre h. Então quando h vai para mais infinito, quando h vai para zero, positivo, o x tende a mais infinito. Essas expressões são equivalentes.
Agora veja, nós saímos de uma situação que a definição da exponencial do número e dependia de duas aproximações, agora eu tenho uma expressão que lhe é dado por um limite. É só eu substituir aqui valores próximos de zero, 1,01, 1 mais 0,1, mais 0,01, etc., e ir fazendo essa exponenciação, essa potência. Então, aqui tem uma tabelinha, só para vocês verem, usando esta aqui, que dá o seguinte. Eu vou pôr aqui o H, então ele começa com 0,1, 0,01, vamos ter a quarta potência aqui, e aqui o número E, né? Na verdade a expressão 1 mais H elevado a 1 sobre H, que é esta. Então esse aqui dá o seguinte, dá 2,5937, essa aqui dá 2,7048, vou pôr só 4 dígitos, aqui dá 2,7169, 2,7181. Na verdade aqui vem um 4, um 5, se arredondar já dá 27182, que é, na verdade, esse aqui é com 6 casas decimais, esse é o número E. Então vocês veem que agora essa é uma aproximação mais efetiva do que fazer aquela dupla aproximação. Você pode usar tanto esta quanto essa. Aqui é um número que está tendendo a 1, elevado a um número que está crescendo. E aqui é um número que também está tendendo a 1. E esse número também, o expoente está crescendo. Então, por isso que essas duas coisas são exatamente a mesma coisa, né? Esse número está indo para mais infinito e esse número aqui está tendendo para 1. Então, um número muito próximo de 1, só que cada vez eu aumento, faço uma potência cada vez maior, que é esse aqui. Tá? E essa é a expressão que define o número E. Então, a gente poderia começar com essa expressão, definir a função exponencial e de trás para frente provar que a derivada é 1 no zero. E também provar que a exponencial que tem esse número aqui como base, a derivada dela é ela mesma. Então esses processos podem ser feitos de mais de uma forma. Nós fizemos usando uma maneira, mas a gente poderia começar com essa expressão, provar que esse limite existe e voltar para trás e garantir que tem essa função exponencial com essa base, tem aquelas propriedades. Vocês vão perguntar, mas como é que eu provo que esse limite existe? Então essa é uma boa pergunta, a gente vai comentar mais para frente.